campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Como vocês estão? Espero que os irmãos estejam bem. E hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma conversa, para mais uma reflexão e que possamos estar abertos, suscetíveis a receberem essas bênçãos de amor, esses ensinos tão lindos de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Então vamos ver o que nos cai hoje para analisarmos, para conversarmos. Capítulo 84 da obra Vinha de Luz. Somos de Deus. Nós somos de Deus. João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida, o egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidoras. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos de sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana. Quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida segura, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Que lindo ter lindas palavras de Emmanuel. Olha só, irmão, somos de Deus. Vocês já ouviram inúmeras vezes eu reproduzir esta frase. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Parafraseando mais uma vez Emmanuel. Emmanuel nos fala isso em diversas de suas obras. Deus está em nós e nós estamos em Deus. E quando Ele nos traz essa mensagem, nós somos de Deus, através de João, é justamente para despertarmos, elucidarmos em nosso sentimento, em nossa consciência, a importância de nos ligarmos a Ele cada vez mais na nossa caminhada. Cada vez mais é essa ligação que vai nos manter fortes. Não tenham dúvidas, irmãos. Não tenham dúvidas. Porque fomos criados simples e ignorantes. Espíritos simples e ignorantes. Irmãos, e ao longo das nossas sucessivas encarnações, vamos criando vícios,
e virtudes. E muitos desses vícios, e muitos desses orgulhos, e muitos dessas vaidades, desses egoísmos, eles ficam tão enraizados em nós, se perpetuam tão forte no nosso espírito, que é necessário muitas encarnações para conseguirmos nos desvencilhar dessas amarras que nós mesmos criamos. Por isso que é importante o autoconhecimento. Admitir a sua dificuldade, admitir a sua falha, admitir aquilo que ainda lhe impede de ser melhor. Por enquanto não admitir que precisa melhorar, que é um orgulhoso, que é um egoísta, que é um vaidoso, se não houver uma autoadmissão, você não conseguirá transformar esse sentimento. E Deus, na sua infinita bondade, sendo justo, soberanamente justo, bom, Ele sempre nos dá a oportunidade de retificar os nossos passos. Olha que lindo. Incessantes oportunidades de retificar os nossos passos, de despertar em nós esta consciência. As obras de Joana de Ângeles já nos trazem isso muito claramente, esse grande embate entre o ego e o self, e o que precisamos justamente trazer eles como nossos aliados e não como nossos inimigos da nossa própria evolução. E olha que diz Emmanuel, apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem a ideia de separação da paternidade celeste. Porque, irmãos, existe uma regra bem básica. Quanto mais desenvolvemos o sentimento de humildade, de caridade, de benevolência, nós nos aproximamos mais de Deus, nos aproximamos mais de espíritos benevolentes. E enquanto continuarmos alimentando sentimentos de egoísmo, orgulho, vaidade, nós nos afastaremos cada vez mais deles. Se nós somos de Deus, a lei do progresso vai sempre nos empurrar para que possamos trabalhar as virtudes e não alimentar os vícios. Esse é o nosso grande propósito, irmãos. Irmãos, não quer dizer que não tenhamos que ter. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos vícios, mas o como lidamos com eles é que faz a diferença. Por isso, gostaria de ler na obra Boa Nova uma conversa de Jesus com Tiago e com João. No primeiro momento ele fala com Tiago. Tiago, uma das maiores virtudes dos discípulos do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. E olha que ele diz, continua e fala para João, ouve João, os desígnios de Deus, que são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora,
hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Exatamente. É a lei do progresso, irmãos. Continuemos sempre em direção a Ele, porque somos de Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site